Aprovado pela Lespe, Carlos César toma posse como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E mais. Audiência pública debate a redução de aulas de filosofia e sociologia na rede pública estadual. Natal chegando e uma das cidades mais procuradas do estado para essa época do ano é Serra Negra, que já está pronta para receber turistas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Rede Alesp. A Assembleia Legislativa, por meio do mandato da deputada Letícia Aguiar, promoveu uma sessão solene de outorga do colar de honra ao mérito legislativo a Francisco Emanuel Batista de Oliveira. Quem acompanhou tudo e vai falar agora com a gente é o repórter Ranieri Zoccoli, que já está aqui na nossa tela, no nosso vídeo. Suas informações, Ranieri, para essa sessão solene, essa entrega do colar de honra ao mérito. Olá, Sérgio. Olá para você de casa que está acompanhando a nossa programação, seja pela TV aberta ou multiplataformas. Foi um momento de muita emoção, né? Uma homenagem justa quando a gente para pensar no trabalho do Francisco Oliveira, ele que viralizou nas redes sociais mostrando o seu talento, ele que trabalha com prótese capilar, atendendo crianças, adolescentes, pessoas que em algum momento precisaram, né, seja por um acidente de trânsito ou por uma enfermidade. E hoje ele tem esse reconhecimento, o maior reconhecimento aqui da casa, graças ao trabalho da deputada Letícia Aguiar, que está aqui com a gente. Deputada, muito bom, né, dar essa homenagem para esse conterrâneo, já que ele é de São José dos Campos, e o trabalho dele reconhecido para todo mundo. Uma noite muito especial, realmente, de emoção, de fortalecimento de vínculos, poder deixar nos anais desta casa um registro tão importante, né, de reconhecer a trajetória de vida do Francisco, né, o Francisco que utiliza da sua profissão, da sua vocação, para fazer bênção, né, realizar bênção na vida de crianças que estão fragilizadas, que estão vulneráveis, das famílias dessas crianças também, realizando o sonho dessas crianças de poder voltar, né, a ter autoestima, a ter o seu cabelinho de volta depois de uma grave enfermidade ou um acidente que levou a esse problema. Então, eu acho que foi muito assertivo a gente fazer essa homenagem, reconhecer o Francisco, porque quando a gente reconhece a pessoa do Francisco, a gente reconhece a trajetória de vida por detrás do Francisco e todas as pessoas da equipe do Francisco que fazem parte desse projeto social, né? Que é o projeto social João e Camille, ajudando tantas e tantas crianças do Brasil, viu? Não apenas do estado de São Paulo, ali de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, mas de todo o Brasil. Então, tenho certeza que isso aqui vai ficar marcado para sempre na vida do Francisco, da família dele e de todas as pessoas que são assistidas e atendidas por ele. E que ele seja aí uma inspiração, não só para quem é lá de São José dos Campos, mas para o mundo inteiro. Sem dúvida, né? Que a gente possa inspirar outros profissionais também a fazerem o mesmo, através das suas profissões, das suas vocações, poderem utilizar o talento dado por Deus para celebrar a vida e transformar a vida de tantas pessoas. Obrigado, deputada. Sucesso. Obrigada, muito obrigada. Olha, inclusive, Sérgio, a gente preparou uma reportagem especial que o pessoal de casa vai poder acompanhar ao longo da nossa programação. Eu volto com você. Isso aí, Ranieri. Obrigado pelas suas informações. Neste momento, vamos falar do ex-deputado Carlos César, que tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Olha, essa solenidade da manhã, desta segunda-feira, reuniu diversos parlamentares da Assembleia Legislativa na capital paulista. Vamos ver agora na reportagem para você. A posse do conselheiro Carlos César, ex-deputado estadual, foi realizada no auditório Professor José Luiz de Anhanha Melo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Neste momento, assina sua posse no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Carlos César. Carlos César é advogado de formação. Iniciou a carreira política como vereador em Sorocaba. Na Alesp, foram 4 mandatos como deputado estadual, onde foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica e líder do PL, partido com a maior bancada da Assembleia. Na atual legislatura, Carlos César apresentou 72 projetos de lei. A maioria trata da classificação de municípios turísticos. Quero agradecer a
todos, as senhoras e senhores deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, especialmente aos 89 parlamentares que subscreveram a minha indicação. Essa expressiva manifestação de confiança, é claro, amplia a responsabilidade que hoje eu assumo. Recebo essa missão com dedicação, respeito e compromisso absoluto com o interesse público. Carlos César é daqueles homens públicos que aprenderam cedo que política não começa nos grandes palácios, mas na porta das casas, nas ruas das cidades, na escuta atenta de quem vive o cotidiano real das pessoas. Talvez por isso traga consigo esse olhar humano, essa fé nas instituições e essa capacidade rara de dialogar com firmeza, sem perder a gentileza. Virtudes que o acompanharam por todos os cargos que ocupou ao longo da vida. A vaga ocupada agora por Carlos César foi aberta pela saída de Sidney Beraldo, após completar 75 anos no mês passado. A principal função do Tribunal de Contas Estadual é fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo. O TCE fiscaliza o uso do dinheiro público como um órgão de controle externo que verifica a legalidade e legitimidade dos gastos do governo estadual e dos 644 municípios, exceto pela capital. O tribunal é responsável ainda pelas finanças da Assembleia Legislativa. E eu fico imaginando se aquele menino que começou trabalhando lá atrás numa pastelaria, imaginou que um dia ia ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Depois de uma trajetória bem-sucedida na política, uma trajetória de doação, uma trajetória de 2 mandatos de vereador, de 4 mandatos de deputado, se ele um dia imaginou estar aqui, nesse centenário tribunal, para fazer a diferença, para continuar se doando, e ele falou, Carlos César, no seu discurso, servir. O cancelheiro agora, Carlos César, chega prestando compromisso de bem zelar pela aplicação dos recursos públicos e pela satisfação dos anseios da sociedade paulista, que muito espera do controle externo. Sua Excelência, com toda a sua experiência parlamentar e de vida, que foram aqui destacados, com certeza vai enriquecer a atual composição deste tribunal. Parabéns ao novo conselheiro do TCE. Olha, com a chegada do fim de ano se aproximando, as vagas de trabalhos temporários se multiplicam em todo o estado de São Paulo. A repórter Natália Souza conversou com a especialista em RH Veridiana La Selva. Faltam 15 dias para as festas de Natal e, posteriormente, Ano Novo. E com isso, o mercado de trabalho está muito acirrado. Agora nós vamos conversar com a Veridiana La Selva, que é especialista em RH, e vai falar para a gente sobre o mercado de trabalho nessa época do ano, final do ano, que está muito crescente, né? Está muito forte, principalmente no setor do comércio, né? Sim. Essa época do ano, as empresas elas têm uma demanda normalmente urgente, né? Para aumento de vendas, para entregas. Então, muito ocasionado pela época do ano, começou com a Black Friday, né? Então agora época de Natal, férias escolares também. Então a indústria ela acaba produzindo mais e o mercado de varejo vendendo mais, né? E também a questão de serviço para entregar mais. Então assim, vários mercados estão aquecidos e estão buscando os trabalhadores temporários para que possam satisfazer essa demanda, né? Então, é isso. Então, assim, a gente está percebendo um aumento de 7,5% aí de contratação nesta época do ano para trabalhos temporários. A gente fala muito do comércio, Veridiana, porque a gente vê o comércio muito forte, né? O Brás, inclusive, está muito cheio, a 25 de março, enfim, as pessoas estão comprando não só presentes de Natal, mas também preparando aí, fazendo as preparações para a ceia de Natal, Ano Novo, enfim, com decorações também, principalmente relacionadas ao Natal, com árvores de Natal, enfim. Mas que outros setores também estão contribuindo para essas contratações temporárias? Não é só o comércio, né? Não, não é só o comércio. A gente vê muita prestação de serviço, turismo, por exemplo, né? A prestação de serviços de e-commerce, do mercado online. Isso tem aumentado muito também.
o processo de contratação temporária, por conta dessa movimentação toda de final de ano. E as férias escolares também com as crianças em casa, né, com a preparação para o novo ano letivo que vem. Então, isso acaba movimentando muito o mercado. Então, são vários segmentos que são impulsionados, né, Natália? E quais são as dicas para quem está desempregado, para quem está parado nesse momento, aproveitar essa oportunidade de conseguir uma contratação temporária, por exemplo? A primeira coisa é fazer um bom currículo, né? Um currículo que seja muito claro, clean, assim, simples, não precisa ter muitas informações, mas precisam ter as informações dos seus dados pessoais, precisam ter as informações das empresas que você atuou anteriormente, o que você fez. Então, essas informações elas precisam ser claras. Então, primeiro é preparar um bom currículo. Depois é você checar aonde é que você pode disponibilizar esse currículo. Podem ser as empresas que você gostaria de trabalhar, então você pode olhar oportunidades dessa empresa. Então, participar de banco de dados de consultorias ou de LinkedIn ou de banco de dados de uma maneira geral, do CAT, por exemplo. Então, estar em plataformas de currículos que você possa ter uma visualização do seu material. Isso é muito importante. 2025 se encerrando, mês que vem já é janeiro de 2026. Qual a expectativa para a área de empregabilidade, para o mercado de trabalho aqui para o país? Pelo que a gente está notando, tem uma alta, né, de empregabilidade, então tem uma diminuição do desemprego, né? E esta oportunidade dos trabalhos temporários, para o profissional, ela é uma oportunidade para que você possa ser conhecido por aquela empresa, para que você possa ter uma chance de ser efetivado. Então, é uma grande oportunidade, né, para quem está disponível no mercado, se mostrar, desenvolver esse relacionamento com a empresa. Então, assim, ela é uma oportunidade grande para que você possa ter esta entrada no mercado profissional. Quais são as áreas com maiores contratações? As áreas são principalmente o mercado de logística, de e-commerce, mercado de serviços, a indústria e também o mercado de turismo, por exemplo. Perfeito, muito obrigada, Viveridiana, e boas festas para você. Para você também, Natália, muito obrigada, é um prazer. Voltamos aos estúdios da Rede Alesp. Olha, moradores de Buritama e Piracaia contam agora com serviços públicos sem precisar sair da cidade. 2 carretas do Poupa Tempo Móvel, uma em cada município, iniciam atendimento simultaneamente, reunindo serviços presenciais e acesso a soluções digitais num único local. Nos 2 municípios é possível solicitar a carteira de identidade nacional e também acessar serviços pelo poupatemposp.gov.br. As unidades também contam com totens de autoatendimento para serviços como carteira de trabalho digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais. Os moradores também podem realizar serviços no Detran, como renovação da CNH, licenciamento e consulta de débitos de veículos. A audiência pública discute a redução de aulas de filosofia e sociologia na rede estadual de ensino. O debate foi promovido pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A audiência pública foi promovida pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Segundo o deputado, o governo do estado promoveu um corte de 62,9% na carga horária de filosofia e sociologia na rede estadual. Nós vamos aqui usar esse espaço para cobrar o governo estadual que reduziu o número de aulas de filosofia e sociologia, colocando no lugar aulas como oratória, como educação financeira. Um absurdo isso. Essas aulas são essenciais não só para a formação da cidadania, para a reflexão crítica, as aulas de filosofia e sociologia, para que os nossos alunos saibam de fato quais são as verdadeiras causas das desigualdades sociais e econômicas, mas também porque os conteúdos de filosofia e sociologia são cobrados no Enem. Nós primeiro agradecemos à Assembleia por recepcionar esse debate da filosofia e da sociologia aqui no estado de São Paulo. Nós achamos que é de vital importância, porque os governantes estão jogando para a sociedade a perspectiva de não desenvolver o senso crítico na comunidade. Muito importante que esse tema seja discutido nessa casa. Né? Está em jogo não só a formação dos estudantes, a formação humanística, retirar sociologia e filosofia,
como eles estão fazendo, né, significa impedir a formação de mentalidades democráticas. A deputada federal Luciene Cavalcante, que integra a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, também estava presente na Alesp. A filosofia, a sociologia e outras matérias como artes, educação física, mesmo ciências, porque é obrigatório ter, só que os estados e os municípios têm autonomia federativa para dizer a quantidade dessas matérias. E aqui o Estado de São Paulo tem repetidas vezes, todos os anos, diminuindo. Um tema muito importante, né, que é a importância da filosofia na rede pública. Inclusive eu sou membro titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo e eu venho aqui a essa audiência pública dizer que a gente também tem projeto na Câmara Municipal tramitando lá com a obrigatoriedade de a gente colocar no currículo da rede municipal aqui de São Paulo a filosofia, porque é fundamental para desenvolver o senso crítico, o raciocínio lógico, né, e a percepção de cidadania que as pessoas têm que ter, que é muito importante para os nossos jovens, para as nossas crianças, né, já no ensino fundamental e para os nossos jovens também no ensino médio. Patrícia Velasco é presidente da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia. A professora afirma que é fundamental discutir este tema aqui em São Paulo, porque o Estado tem uma responsabilidade nacional enorme. Esse tema aqui em São Paulo é fundamental, porque é uma temática de caráter nacional, mas São Paulo goza de uma responsabilidade nacional enorme, porque acaba ditando muitas vezes, né, o que é feito em outros estados. Nós podemos ver como exemplo a plataformização, que chega no Paraná e logo em São Paulo e se espalha para o Brasil inteiro. Vamos agora aos destaques do portal da Rede Alesp. Eu começo esse giro com a entrega do colar de honra ao mérito legislativo ao deputado federal Mário Frias e ao vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. As homenagens ocorreram no plenário Juscelino Kubitschek na última sexta-feira. Destaco ainda, a entrega do colar de honra ao mérito legislativo à deputada federal Renata Abreu, do Podemos. A parlamentar foi homenageada pela sua atuação em defesa das mulheres com as leis contra a importunação sexual e a que fortalece a assistência no pré e pós-parto. Muito bem, para fechar, a reportagem especial sobre os impactos da proibição do uso do celular nas escolas paulistas, que elevaram o desempenho e a interação social dos alunos. A Lei 18.058 de 2024 foi aprovada pela Alesp no ano passado e teve a coautoria de 43 deputados. No site al.sp.gov.br você confere mais notícias e informações sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp. Olha, Natal chegando, né? E a Assembleia Legislativa conta com uma exposição especial. Até o dia 19 de dezembro, o Hall Monumental, do Palácio 9 de Julho, recebe um pedaço do Museu de Arte Sacra com a exposição Presépios pelo Mundo, Fé Sem Fronteiras. E quem acompanhou esse lançamento, né, dessa mostra e vai falar agora com a gente é a repórter Beatriz Moreno. Beatriz, traga para a gente aqui as suas informações, né, para esse Natal. Vamos lá, aqui na nossa Assembleia Legislativa no Hall Monumental. Oi, Sérgio, olá a todos que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Então a gente fala diretamente aqui do Hall Monumental, onde foi inaugurada, né, essa exposição. Ela, na verdade, Sérgio, é uma pequena amostra de uma exposição bem maior que fica lá no Museu de Arte Sacra, pertinho da estação Tiradentes do metrô. Essa exposição maior, ela tem mais de 170 presépios, né, conjuntos ali de obras de presépios de diferentes partes do mundo, tanto aqui da América Latina quanto da Europa, da Ásia. Inclusive tem algumas exposições separadas, então existe uma exclusivamente da América Latina, também existe um outro projeto que foi montado aí pelo Museu de Arte Sacra, de algumas famílias que estiveram no museu e montaram os seus próprios projetos, que está sendo exposta também ali na estação Tiradentes. Então, essa pequena mostra que foi inaugurada
hoje aqui na Alesp, ela traz aí 8 destas obras de diferentes países. E aí eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Leonardo, mostrar um pouquinho aqui por cima, só para dar um gostinho para quem puder comparecer aqui à Alesp para ver essas 8 obras que estão disponíveis. As que estão aqui são a do Japão, né, um presépio japonês, também um presépio da região de Alentejo, que fica em Portugal, né, uma das maiores regiões de Portugal. Também ali da França, então um presépio francês, um presépio também de Tirol, que fica na região dos Alpes, na Europa Central. Ainda existe um presépio que está por aqui do Peru, né? Também, esse maior que você deve ver aqui, está de costas para a nossa câmera, da Polônia, também do Zimbábue, né? Da região da África, e também de Nápoles, na Itália. Então existem diversas aqui exposições, né, desses presépios, mas é claro que fica essa dica para quem quiser comparecer ao Museu de Arte Sacra, onde estão disponíveis muito mais conjuntos de presépios. E é importante a gente dizer também, Sérgio, que apesar do presépio, do Natal, estarem muito ligados aí a ritos religiosos, estes presépios, esses conjuntos, né, artísticos, eles também trazem toda uma história de cada um desses países. Então as cores, os costumes, as tradições da América Latina, seja da Europa, da Ásia. Então cada um tem ali a sua característica bem específica que traz justamente a fé ao redor do mundo, né, que dá o nome a essa exposição. Então fica essa dica, quem quiser vir até aqui, a Alesp, no hall monumental, no andar monumental da Alesp, Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, a partir de segunda-feira, dia 8, né? Então, portanto, hoje quando foi feita essa inauguração, e aí fica até o dia 19 de dezembro, 5 dias antes do Natal. Quem quiser aproveitar, dá uma passadinha por aqui e aproveitar um pouquinho da arte sacra brasileira, né? Inclusive é importante a gente relembrar que o Museu de Arte Sacra de São Paulo é um equipamento da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Então, existe essa parceria grande. Inclusive, também esqueci de citar, viu? Quem trouxe essa exposição aqui para a Alesp foi o deputado Gil Diniz, e ele traz, então, ele tem essa parceria com o Museu de Arte Sacra, ele que também citou a questão de trazer, né, essa pluralidade, ele que também faz parte da Comissão de Relações Internacionais aqui da Alesp, comentou que convidou vários cônsules para comparecerem nessa inauguração, e a gente continua acompanhando por aqui e traz mais informações ao longo da nossa programação. Sérgio. Então venha, né, apreciar, ver essa exposição de arte sacra do nascimento do menino Jesus. Né? Venha aqui à Assembleia Legislativa. Obrigado pelas suas informações, Beatriz. Homenagens na Assembleia Legislativa. O vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Mário Frias receberam o colar de honra ao mérito legislativo, a maior honraria do Parlamento Paulista. O proponente da sessão solene foi o deputado Paulo Mansur, do PL. Eles representam o Brasil. Mário Frias já foi ministro da Cultura, já trabalhou pelo Brasil e ajudou a evitar corrupção dentro do Ministério da Cultura. Hoje deputado federal. E a gente tem também o Carlos Bolsonaro, que transformou o pai, Jair Bolsonaro, que era um deputado federal não muito conhecido, para ser conhecido nacionalmente com toda a habilidade que ele tem na rede social. Então, homenagear eles, para mim, é uma honra, é um prazer. Os homenageados, o deputado federal Mário Frias e o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, ambos do Partido Liberal. Para mim é uma honra, tenho que agradecer ao Paulo Mansur, que é um amigo, né? Participamos da primeira eleição juntos, trabalhamos para estarmos onde estamos, é um dia muito feliz. O Carlos está aqui também hoje, acho que honrado em receber esse prêmio, esse cara aqui que trabalhou tanto pelo conservadorismo, trabalhou tanto para mostrar como é importante a guerra cultural, sempre esteve ao meu lado na Secretaria de Cultura, hoje um grande amigo também que me ajuda no meu mandato. Eu não esperava receber uma condecoração dessas, eu perguntei, Paulo, por que disso? Ele falou para mim, você faz parte de um movimento, abriu mão da sua vida desde garoto, você faz parte de um movimento de construção de uma linha de raciocínio que a gente defende hoje em dia. E ele disse para mim que nada mais justo, então, oferecer essa medalha para que nós possamos ainda mais tentar ampliar os horizontes da mensagem que a gente traz com a gente, que é Deus, Pátria, Família, Liberdade.
Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Os parlamentares receberam o colar de honra ao mérito legislativo, a maior honraria do Parlamento Paulista. Pessoas que trabalham de fato pelo Brasil, que trabalham de fato pela direita. Mário fez um excelente trabalho à frente da Secretaria de Cultura. O Carlos é uma pessoa que encampa todas as nossas bandeiras e foi o braço direito do presidente. Mário Frias, deputado federal por São Paulo. Carlos Bolsonaro, que é o idealizador desse projeto político, principalmente nas redes sociais. A gente fica muito feliz de homenageá-los hoje, porque realmente eles merecem. Nos ajudaram a chegar até aqui. A bancada do PL em São Paulo, bolsonarista, foi fortalecida pelo trabalho de ambos. Presentes na solenidade, diversas autoridades, parlamentares da Alesp, amigos e familiares dos homenageados. É uma trajetória brilhante, né? Uma coisa que foi feita durante muitos anos e que a gente agora vê o reconhecimento disso com toda humildade. É uma honra para nós, né? Para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para todos nós de direita, receber aqui o Carlos Bolsonaro, o Mário Frias, pessoas fantásticas, homens que são tementes a Deus e que são guerreiros, né? Que, junto com todos nós, trabalha incansavelmente por um Brasil melhor e mais justo. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através da sua defesa agropecuária, informa que a campanha de atualização dos rebanhos em vigor desde 1º de novembro chega ao fim na próxima segunda-feira, 15 de dezembro. A partir da retirada da vacinação contra a febre aftosa em 2023, o produtor rural passou também, em caráter obrigatório, a ter que atualizar seus rebanhos, junto ao Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal. Devem ser declarados, além dos bovinos, os rebanhos de búfalos, equinos, acininos, nuares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho da seda. A não declaração pode acarretar o bloqueio da movimentação dos animais e a inviabilidade da emissão da guia de trânsito animal, com possibilidade de sanções administrativas. E a Rede Alesp foi até Serra Negra, no coração do Circuito das Águas, conhecer a história, as tradições, a cultura e atrações que fazem desse município um dos destinos mais procurados do interior de São Paulo. Serra Negra nasceu no início do século XIX, quando viajantes, tropeiros e agricultores passaram a ocupar a Serra da Mantiqueira, atraídos pelo clima ameno e pelas terras férteis. Com o avanço da agricultura, especialmente o café, a cidade se desenvolveu. Por volta de 1870, chegou aqui as primeiras mudas de café em Serra Negra. E Serra Negra tem uma coisa, que as pessoas que visitam, notam a presença dos afrodescendentes, que Serra Negra é muito pequena, que aqui não teve escravidão. Falavam que tinha fazenda com senzala, mas não é verdade, porque quando os italianos chegaram aqui, já tinha acabado, já tinha sido proclamada a abolição dos escravos. Então não tinha mão de obra, e o café usava muita mão de obra. Era feito tudo manual, enxada, colheita, tudo. Era 4, 5 capinas por ano, porque o mato crescia. E como não tinha gente, ninguém queria vir, foi aventada a ideia de trazer os italianos. Hoje, Serra Negra é um dos destinos mais completos e tradicionais do Circuito das Águas. As paisagens serranas, o comércio variado, os hotéis, as malharias, o teleférico e os parques transformam a cidade em um convite permanente ao lazer. Entre os pontos mais visitados estão o Cristo Redentor, o Alto da Serra e a Fontana de Treve, além das festividades de fim de ano que recebe milhares de turistas nessa época. E antigamente nós tínhamos uma espécie de produção agrícola, de produção econômica, não havia esse quê de turismo como nós temos hoje. E se nós observarmos da nossa história até os dias atuais, há muita referência italiana em todas as esferas pelas quais nós circundamos na cidade. No fim do ano, Serra Negra se transforma em um grande cenário iluminado. O tradicional Natal Luzes da Serra atrai famílias inteiras com programação cultural. A chegada do Papai Noel, desfiles temáticos, apresentações de música e uma decoração que toma conta das praças e avenidas. A gente procura
falar com as famílias e com as crianças que o que importa não é o presente do Natal. É exatamente o espírito do Natal, que é a família, a empatia, o amor. Porque pode parecer uma bobagem, tá só falando. Não, a gente precisa plantar isso nas crianças. A gente precisa mostrar o que é de fato importante. É o que a gente tem feito com o pessoal no Natal. Mas além do turismo, Serra Negra guarda uma história rica, preservada por moradores que dedicam a vida a registrar cada detalhe da formação do município. A relação com o café, o papel das águas minerais, os imigrantes, as festas religiosas e a cultura local ajudam a explicar por que a cidade mantém até hoje um dos perfis mais acolhedores do interior paulista. Os imigrantes italianos sentiram um pouco de dificuldade para vir até o local da cidade de Serra Negra devido ao espaço geográfico por conta da região montanhosa. Nós estamos inseridos na Serra da Mantiqueira e o nome Serra Negra tem a ver com o nosso planalto, né? Nosso espaço geográfico. Vamos saber agora da agenda da LESP para amanhã, terça-feira, 9 de dezembro. 8 da manhã, exposição Neuromielite Ótica, uma realidade invisível no espaço Heróis de 32. Solicitante é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. No mesmo horário, exposição Presépios pelo Mundo, Fé e Arte Sem Fronteiras, que acontece no Hall Monumental. Solicitante é o deputado Gil Diniz, do PL. 10 da manhã, reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no plenário Tiradentes. 2 da tarde tem a 180ª sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Também às 2 da tarde, reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que se reúne no plenário Dom Pedro I. No mesmo horário, reunião da Comissão de Transportes e Comunicações no plenário José Bonifácio. 2h30, reunião da Comissão de Educação e Cultura no auditório Teotônio Vilela. 3 da tarde, o Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, realiza a palestra do Tratado Global à Ação Local, Economia Circular do Plastivo. Você pode acompanhar através dos canais do YouTube, da Alesp e do ILP. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais se reúne no plenário Dom Pedro I. Ainda às 3 horas, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor recebe os empresários Marcos Vinícius Borges, da ProAction Fitness, e Gabriel Braga, da Quinto Andar, para a realização de oitiva no plenário Tiradentes. 4h30, ordem do dia no plenário Juscelino Kubitschek. 7 da noite, o deputado Guto Zacarias, do União Brasil, realiza uma audiência pública de educação financeira que acontece no auditório Teotônio Vilela. Acompanhe tudo o que acontece no estado de São Paulo e também no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. Jornal da Rede Alesp termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Rede Alesp, a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Até.